Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal da Física Completa. No vídeo de hoje nós vamos aprender sobre capacidade de um capacitor. Então, na verdade, o capacitor é um dispositivo de armazenar carga elétrica. Mas antes de nós prosseguir com o vídeo, pessoal, não se esqueça aí de se inscrever no nosso canal, de compartilhar e dar o seu like. E comentar, claro, para que nós possamos melhorar a cada dia. Então, vamos lá. Então, vamos aí para a definição da capacidade de um capacitor. Então, a capacidade de um capacitor é a razão entre a carga armazenada pelo capacitor e o potencial elétrico. Eu também posso calcular a capacidade de um capacitor esférico se eu conhecer o raio e a constante eletrostática do vácuo. Então, temos aí então que a capacitância de um capacitor pode ser calculado como sendo a razão entre o raio e a constante eletrostática do vácuo. Lembrando que a constante eletrostática do vácuo é 9 vezes 10 a nona newton metros quadrados por coulomb ao quadrado. E a unidade de medida de capacitância no sistema internacional é o farad. Um farad corresponde à carga de 1 coulomb armazenada sobre a DDP de 1 volts. Então vamos fazer um exemplo aí para fixar aí a fórmula do slide anterior que nós passamos, que capacitância é igual carga dividido pela tensão elétrica. Então vamos lá, calcular a capacidade de um condutor que possui carga de 2 microcoulomb e potencial de 800 volts. Então devemos pegar os dados, né? Então a carga é de 2 microcoulomb, lembrando que o micro é 10 a menos 6, então temos que substituir. A tensão elétrica é 800 volts, aplicando lá que capacitância é igual carga dividido pela tensão elétrica. Então, eu tenho 2 vezes 10 a menos 6, dividido por 800. Logo, a capacitância do capacitor é de 2,5 vezes 10 a menos 9 farad, ou seja, 2,5 nanofarad. Lembrando que a unidade de medida de capacitância no sistema internacional é o farad. Energia potencial elétrica de um condutor. A energia potencial elétrica de um condutor é o produto da carga vezes a tensão elétrica dividido por 2. Então, nós sabemos da definição de capacitância que a carga é diretamente proporcional à tensão elétrica. Então, fazendo a primeira equação e substituindo, na verdade, a segunda equação na primeira equação, nós vamos encontrar uma nova fórmula para a energia potencial, que é a capacitância vezes a tensão ao quadrado dividido por 2. Vamos fazer um exemplo para que venhamos fixar a fórmula do slide anterior. Então, dado aí o exemplo aí, ó, calcule a energia potencial elétrica de um condutor com carga de 5 microcoulomb, lembrando que o micro é 10 a menos 6, não devem esquecer isso aí, potencial 100 volts. Então, substituindo os dados na fórmula, então os dados que nós temos é carga, 5 microcoulomb, e a tensão, 100 volts. Então, a energia potencial é carga vezes a tensão elétrica dividido por 2, substituindo aí, então, 5 vezes 10 a menos 6, que é o micro, né? O 10 a menos 6, multiplicado por 10 ao quadrado. Então, se nós fatorarmos o 100 lá, dá 10 ao quadrado, dividido por 2. Resolvendo isso aí, eu vou ter que a energia potencial elétrica é de 2,5 vezes 10 a menos 4 joule. Então, veja que é bastante simples a resolução aí de problemas envolvendo aí capacidade de um capacitor ou capacitância de um capacitor. Então, vamos agora para um capacitor de placas paralelas. Então, o capacitor de placas paralelas, nós temos duas placas condutoras separado aí por uma distância por um material que é um dieletro. Esse material dieletro é um material isolante. Então, veja que a capacitância é o produto da permissividade dielétrica do vácuo pela área
dividido pela distância que separa as duas placas. Então veja que é bastante simples também a fórmula. E também podemos calcular a capacidade em função do campo elétrico. Então a capacidade em função do campo elétrico, então veja aí, na imagem nós temos duas placas metálicas de sinais contrários, logo eu tenho um campo elétrico entre essas placas. E para calcular em função do campo elétrico, nós temos que lembrar que a tensão elétrica ela é o produto do campo elétrico vezes a distância que separa as duas placas. Então, da definição de capacitor, capacitor é igual carga dividido pela tensão. Pegando a primeira equação e substituindo na segunda equação, nós vamos encontrar que a capacitância é igual a carga dividido pelo produto do campo elétrico vezes a distância. Lembrando que essa distância entre as placas tem que ser medida em metro, porque ela tem que estar no sistema internacional de unidades. Vamos também para a capacidade em função da área útil da armadura, que na verdade é no slide, nos dois slides anteriores aí nós falamos sobre isso aí, que a capacitância e a permissividade multiplicado pela área dividido pela distância. Então o ε0, que é a permissividade, ó, permissividade absoluta do vácuo, e o valor dele correspondente é 8,8 vezes 10 a menos 12 farad por metro. Então, essa é a unidade de medida da permissividade absoluta do vácuo. Então, vamos para mais um exemplo, pessoal. Um capacitor plano é formado por duas placas paralelas com área de 0,04 metros quadrados, separado por uma distância de 0,2 centímetros. O dieletro é o vácuo. Determinar a capacidade desse capacitor. Então, vamos pegar os dados. A permissividade do dielétrico do vácuo é 8,8 vezes 10 a menos 12 farad por metro. A área é 0,04 metros quadrados, então já está no sistema internacional a área. Só a distância que não está no sistema internacional. Tem que converter para metro. Então, está em centímetro, converto para metro. Então, para converter para metro, é só dividir por 100. Então, está em centímetro dividido por 100. Então, dividindo 0,2 por 100, eu vou achar 0,02 metro. Substituindo na fórmula, eu tenho que permissividade 8,8 vezes 10 a menos 12, multiplicado pela área, que é 0,04, dividido pela distância, que é 0,002. Fazendo essa conta, nós vamos chegar que a capacitância desse capacitor plano de placas paralelas é 1,76 vezes 10 elevado a menos 10 farad. Então, espero aí ter ajudado vocês. E para não ficar somente como exercício, vamos deixar uma frase para que você possa meditar aí. Vamos meditar numa frase hoje aí, pessoal. O sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos diariamente. Robert Kuhl. Então não esqueça, pessoal, de dar o seu like, de compartilhar e de comentar. No mais, muito obrigado. Tenha todos um bom estudo e até o próximo vídeo no nosso canal da Física Completa. Até mais!